Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Conexão Social, o espaço onde discutimos temas que transformam vidas. E hoje eu tenho certeza que você vai gostar muito, porque vamos falar sobre um tema muito profundo, os relacionamentos amorosos. Afinal, todos nós nos relacionamos e em algum momento da vida podemos enfrentar desafios como relacionamentos abusivos, a decisão de uma separação, as dores de um término ou divórcio, ou até mesmo os bloqueios para um recomeço após uma relação que não deu certo. Não é fácil lidar com o fim e superar as marcas deixadas e encontrar forças para acreditar no amor novamente. E por se tratar de um tema tão importante, temos a honra de receber um dos maiores especialistas no assunto da atualidade. Ele é psicólogo de relacionamentos e neurocientista e tem ajudado milhares de pessoas a transformar suas vidas amorosas. É claro que eu estou falando do Thomas Wenck. Seja muito bem-vindo, é uma honra te receber e eu tenho certeza que nessa tarde a gente vai transbordar na vida dessas pessoas esse assunto que é tão importante. É um prazer estar aqui, Eunice. Vamos sim. Eu quero que você comece falando, Thomas, um pouco sobre a sua trajetória. Eu sei que você também tem uma história pessoal e isso é muito bacana das pessoas saber por que você escolheu essa área de relacionamentos e por que você hoje faz esse trabalho tão bonito nas redes sociais e em consultório. Olha, minha trajetória ela foi bem confusa. Eu demorei muito tempo para me encontrar. Então eu fiz várias faculdades e aí no final das contas eu falei, quer saber, eu vou fazer o que eu deveria ter feito lá atrás, que é psicologia. Fiz psicologia, me formei, comecei a atender, mas aí eu me apaixonei por neurociência. E aí eu acabei mudando para pesquisa, fui neurocientista durante uns 5 anos, e aí a minha ex-mulher foi convidada, mulher na época, a morar no Japão. E aí eu larguei tudo e fui com ela para o Japão. Aí eu acabei trabalhando numa startup de tecnologia, e aí fiquei lá quase 3 anos, e aí eu comecei a entrar num processo de depressão, lá, por causa da solidão e também porque o nosso relacionamento não estava indo muito bem. A gente estava se desconectando, cada um tomando uma rota diferente. E aí eu decidi voltar para o Brasil, me divorciar. E aí eu comecei a ler mais sobre o assunto divórcio, luto. Eu estava procurando um especialista, não encontrei nenhuma pessoa, até que eu me tornei quem eu gostaria de ter encontrado lá atrás. Que legal. E aí eu passei 2 anos da minha carreira como psicólogo, depois que eu voltei do Japão, atendendo só superação e términos. E aí depois de um tempo eu vi que tem muito mais demanda nos relacionamentos amorosos, como pessoas que querem se separar, pessoas em relacionamentos abusivos, pessoas que querem melhorar o relacionamento, inclusive. E aí eu fui tentando atender todas essas demandas dos relacionamentos. Muito bem. Passar 3 anos fora, ainda mais no Japão, né, e com problemas na família, você realmente foi guerreiro de, conseguir voltar e que bom que você superou, né? Agora eu queria que então, já que você passou por isso, e eu sei que tem muita gente passando por isso também, como é que a gente supera essas dores de um término, principalmente de um relacionamento mais sério, como o casamento, né? Sim, a maioria dos términos, quem sofre mais é quem foi terminado. Na verdade. Então, quem foi terminado geralmente sofre muito por causa da rejeição. Então, a gente sente que a outra pessoa abandonou, então rejeitou a gente. E aí a gente tende a personificar, ou seja, achar que a gente não teve qualidades suficientes para outra pessoa querer estar com a gente. Como se faltasse algo na gente e por isso a outra pessoa foi embora. Mas, na verdade, o que eu reparo, pelo menos nos meus atendimentos, que não necessariamente tem a ver com você. De vez em quando tem a ver com você. Mas muitas vezes é porque a outra pessoa está priorizando outras coisas, outras características, outros caminhos na vida dela, no qual você não faz parte. De vez em quando tem sim características suas que fizeram que a outra pessoa se separasse. Nesse ponto, a única coisa que você pode fazer é pegar essas características e, caso você queira, você desenvolver elas. Eu estava até falando sobre isso outro dia, que em relacionamento, quando a gente termina, a gente vê tudo que a gente fez de errado. Mas é muito fácil a gente ver o que a gente fez de errado. Né? Mas é fácil olhar para trás, é um viés de retrospectiva. A gente olha para trás, tudo fica muito óbvio. O que a gente deveria ter feito ou não ter feito.
Só que quando a gente tá ali no meio do relacionamento, a gente não vê que ele tá desmoronando. É por isso que as pessoas falam que ele terminou do nada comigo. Não, ele não terminou do nada com você, ele não é impulsivo. Na verdade, muito provavelmente ele já vinha pensando em terminar e aí ele te comunicou isso. Ou então, ele já vinha falando para você, ou ela, que estava insatisfeito, você não deu devido valor àquilo até que a pessoa decidiu terminar. Normalmente é assim. Normalmente é assim, a gente fica com a impressão de que foi do nada. Sim. Agora, antes da gente falar do luto, porque é um verdadeiro luto, né, Thomas? Eu queria que você falasse como é que a pessoa percebe, né? Quais são os sinais? Porque tem aquela questão da rotina, da pessoa se acostumar demais. Agora eu casei, então eu não preciso me preocupar muito com a forma que eu me visto, como eu fico em casa, como eu respondo, como a qualidade que eu dou de atenção, de tempo e tudo mais. Eu acho que esses sinais é importante você falar, que vale muito a pena a pessoa prestar atenção nisso. Para a gente ter sinais, a gente tem que ter uma coisa que, para mim, é o fator mais importante para um relacionamento dar certo, que é a comunicação. Só que o que é comunicação? É você conseguir colocar as suas queixas e insatisfações para fora, mas a outra pessoa saber te escutar. Normalmente a pessoa já está com a resposta pronta, pois né? Pois é, e eu já fui culpado disso também. Eu acho que quase todo mundo já foi. Quando a gente escuta uma queixa, qual é ali a nossa reação automática? É a gente se defender atacando de volta. Sim. E aí a gente tem que se policiar pra gente não fazer isso, porque senão a gente não escuta a queixa da outra pessoa. Eu aprendi que quando a gente tem uma pessoa reativa... É escutativa, né? É escutativa, exatamente, porque senão a outra pessoa é reativa. A gente pode dar um comando para outra pessoa dizendo assim, olha, eu queria desabafar com você, falar algo, mas eu só preciso que você me escute. Eu não preciso que você responda ou que você se defenda, eu só quero que você me escute. Você consegue fazer isso? Consigo. E aí você coloca para fora, a pessoa vai tentar, você fala, olha, só preciso que você me escute. Posso continuar? Pode. E aí você coloca para fora, deixa a outra pessoa absorver aquela queixa. Só que infelizmente não é isso que acontece na maioria dos relacionamentos. O que acontece é que você coloca a queixa para fora, a outra pessoa se fecha, te ataca ou então ela se isola. A queixa não gera uma mudança de comportamento. E aí o que acontece? As queixas vão se acumulando. Quando as queixas vão se acumulando e não vão sendo resolvidas ou dissolvidas, elas cristalizam e se tornam ressentimento. Quando você tem ressentimento no seu relacionamento, muito provavelmente você não vai conseguir dissolver. É porque como a gente está falando de emoções, né? E para quem não dá tanta importância às emoções, elas guiam nossas decisões, tudo que a gente está fazendo, até a forma como a gente enxerga a outra pessoa. Você vê que quando você tem uma experiência ruim com alguém ou com um lugar, você não quer mais voltar lá. Por quê? Porque você não quer mais lembrar ou reviver aquilo ou correr o risco de passar novamente por a mesma situação, né? Que remete, né, à memória, são gatilhos que remetem a essa memória. Para a gente se dar bem numa relação com outra pessoa, o mais difícil é que a gente tem que ser vulnerável com outra pessoa. Tem muitas pessoas que não estão preparadas. A gente vem de uma sociedade machista onde o homem ele não está acostumado a se abrir, porque a gente associou vulnerabilidade à fraqueza. Mas quando a gente está tendo uma conversa sincera com a nossa parceira, com o parceiro, a gente tem que se abrir. A gente tem que virar e falar assim, sabe aquela noite que você estava conversando com aquela menina e eu fiquei irritada? Eu fiquei irritada porque eu me senti extremamente insegura. Eu me senti insegura porque eu vi o quão bonita ela era. Eu não estou satisfeito com o que eu estou vendo no espelho. Então eu queria que da próxima vez você tivesse um pouquinho de sensibilidade, ficasse comigo, ou então me apresentasse. Mas você vê que você tem que abrir o seu emocional para outra pessoa, né? Mas a outra pessoa tem que acolher você. Esse que é o mais importante. Muitos casais não sabem fazer isso. Infelizmente. E aí o afastamento é inevitável. Inevitável. E depois... E aí vive aquele relacionamento que eu atendo muito. Cada um num quarto. É um casamento, só que não existe uma relação romântica. Ninguém consegue tomar uma atitude, cada um num quarto. São vidas paralelas. Muita gente vive assim. Muita gente vive assim. E do lado de fora é tranquilo, a gente olha, aparentemente são funcionais, né? Às vezes muitos anos juntos, têm filhos, né? Que família linda. Que família linda. E às vezes a gente pensa, será que é só com a gente que acontece isso? E não, né?
somos seres humanos. Os problemas só mudam o CPF. Né? Isso é verdade, eu vejo muito isso. As pessoas sempre chegam até mim, eu atendo majoritariamente mulheres, elas chegam até mim como se o que elas fossem me contar fosse algo único, mas não é único. O problema de uma paciente minha, muito provavelmente, é de outras 5 pacientes que eu estou atendendo. É claro que tem particularidades de cada pessoa, mas a problemática geralmente é a mesma. É a mesma, verdade. Agora, vamos falar do luto, né? Esse luto, essa dor, que é a dor do coração partido, a gente falava um pouco antes, né? Que a dor é tanta e só quem já passou por essa dor. Eu acredito que todo mundo, acho que até os adolescentes, quando começam a namorar, sempre tem a primeira decepção, o primeiro término. Até chega, por exemplo, um casamento que acabou, né? Então, é uma dor de coração partido que parece que você precisa tomar até um remédio para curar essa dor, né? O que a gente faz para curar essa dor? Porque ela vai passar. E depois que passa, você até dá risada. Mas naquele momento é muito difícil, né, Thomas? E como você falou, os mesmos, na verdade, os mecanismos da dor, por exemplo, da dor física, se sobrepõem ao da dor da rejeição. É por isso que a gente sente uma dor mesmo, porque ela é real, essa dor. Então, a gente não pode esquecer que machuca de verdade. E para a gente passar por esse processo, você falou até de todo mundo já deve ter passado por isso. Eu espero. Você sabe por que eu espero? Porque quando eu atendo uma pessoa que nunca passou por um término, é muito mais difícil para ela. Você sabe por quê? Porque ela não tem um parâmetro de referência de que ela já passou por um término e ela foi capaz de superar. Então ela não tem essa comparação. Agora, quem já passou por isso, todo mundo entra nessas 5 fases do luto, que é quase que assim, simbólica, que é quando a gente entra em negação e a gente pensa, não, isso não está acontecendo comigo, não acredito que o meu relacionamento está dissolvendo. A raiva da outra pessoa, a raiva de si, como é que eu não notei que ele ia me abandonar ou o que for. A gente entra na negociação, barganha, que é quando a gente faz de tudo para outra pessoa voltar. Eu vejo muito isso, por exemplo, quando você termina com uma pessoa que não te trata bem, e aí quando você termina com ela, ela diz para você tudo aquilo que você gostaria de ter escutado lá atrás. E aí você deixa a pessoa voltar para a sua vida com a esperança de que ele vai mudar. Então existe essa barganha. Muitas vezes a gente se humilha para voltar com outra pessoa. E aí eu sempre penso, você acha mesmo que uma pessoa que tem uma boa autoestima vai querer alguém que se humilha a ponto de perder o amor próprio? A gente não quer uma pessoa, uma vítima. A gente quer uma pessoa que saiba do seu valor. Então é um tiro que sai pela culatra. Aí tem a fase da depressão, que é uma depressão situacional, ocasionada por causa do evento, e depois a aceitação. O problema aqui não é uma fase, não é 1, 2, 3, 4, 5. É uma confusão. Você passa por todas as fases no mesmo dia. Num dia você está com negação, no outro dia você está com raiva, você volta para a negação. O mais importante no processo de superação é o que não fazer. O que não fazer. O que é o mais importante? É a gente primeiro, né, entender que a gente não pode, a gente tem que eliminar os estímulos que relembram aquela pessoa. Isso que é o mais importante. Parar de seguir na rede social. Parar de seguir nas redes sociais, e é muito difícil fazer isso. Né? Sempre que eu boto isso para uma paciente minha, ela tem uma relutância enorme. E aí o que eu falo? Vamos ser pragmático. Fica 24 horas sem seguir ele. Ou silencia, não precisa parar de seguir, silencia. Porque você vai ter aí uma pequena percepção do alívio que você sente. Porque senão você fica seguindo ele, acompanhando a vida dele. E aí você tem uma impressão, qual é a impressão de que ele está seguindo a vida e ele está feliz sem você. E isso machuca muito mais. Porque você entra num processo de pensamento que eu tô aqui no buraco sofrendo pra caramba e ele tá lá vivendo a vida como se ele não tivesse nunca tido um relacionamento comigo. E às vezes já tá até com outra, né? E muitas vezes, né, entra num relacionamento com outra pessoa e aí você vê a discrepância, porque você pensa, e eu tô aqui sozinha, eu vou ficar sozinha pra sempre. Então, a gente não sabe o que se passa do outro lado, porque o que eu vejo muitos homens fazendo é saindo de um relacionamento e emendando em outros relacionamentos. Que é muito mais fácil para o homem, né? O homem, ele tem uma capacidade de isolar o seu emocional mais fácil. Sim, ele não associa muito a afetividade, né? Diferente da mulher. Ele tem uma capacidade de se fechar mais e viver como se nada estivesse acontecendo.
mas uma hora a conta chega. Geralmente é num domingo fatídico, se sentindo sozinho na cama, e ele manda uma mensagem para a ex dele. E ela interpreta aquilo como se ele estivesse com saudade dela. E ela, que já estava num processo de superação, ela cai novamente, achando que existe uma esperança. Mas não, ele não está com saudade de você, ele está se sentindo sozinho. É completamente diferente. Então tem muitas armadilhas que a gente deve evitar. O que eu reparei na clínica é que o fator que mais ajuda é exercício físico. É exercício físico. Então eu digo para os meus pacientes, eu sei que você não tem vontade, você não tem energia. Você vai levantar da cama, você vai dar uma volta no quarteirão. Ah, mas isso não adianta nada. Adianta sim. Adianta muito. Porque hoje você está dando a volta no quarteirão. Amanhã você está indo para a academia. Então é um processo gradual. As pessoas querem se livrar do sofrimento a todo custo. Eu falo para elas, não tem como se livrar. Quanto mais você tentar se livrar, mais você vai postergar esse sofrimento. Então o que a gente tem que fazer na superação? Suportar a dor. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Para uns é mais, para outros é menos. Sim, mas é mais porque a gente se sabota muito. Sim. A gente fica seguindo a pessoa, fica querendo saber da pessoa por outras. Porque a gente está canalizando o nosso foco no ex, ao invés de canalizar na gente, na nossa vida. A metáfora do exercício é justamente você voltar a sua atenção para você, para o seu corpo, para a sua energia, porque quanto mais você fica deitada na cama, mais deprimida você fica. Então, se você levanta e tenta dar uma volta, pelo menos, você tem ali um boost, você tem ali um pouco mais de energia que é colocada dentro de você. E é uma escadinha. A gente pensa que tem uma pílula mágica. Não tem pílula mágica. É uma escada constante, com recaídas. Sim. E o autoconhecimento, eu acho que nessa hora, né, quando você foca em você, inevitavelmente, você vai se conectar com pessoas que também estão buscando esse desenvolvimento e isso estimula muito. Eu acredito que você vai até entender algumas coisas, por que você se conectou com essa pessoa, sim, por que não deu certo, por que agora você está fazendo tudo isso para a pessoa voltar, porque aí pode ter uma dependência emocional, né? Queria que você falasse um pouco da dependência emocional, porque às vezes o que ela está tendo não é nem amor, não é nem saudade, é dependência mesmo. Ela condicionou a vida tantos anos achando que não sobreviveria sem aquela pessoa e, na verdade, essa pessoa nem estava mais com você. Você estava morando na mesma casa, cada um num quarto, né? É por isso que é importante, quando a gente está passando por um término, a gente desconstruir a pessoa. Como é que eu faço isso? A gente pega os lados positivos da pessoa, a gente entra em contato, vamos listar aqui o que ele tinha de bom, ela tinha de bom, mas agora vamos listar tudo aquilo que você não estava satisfeita, que agora você não se lembra, porque você está sofrendo, mas lá atrás você estava insatisfeita com muita coisa. Por que a gente faz isso? Para a gente analisar quem a gente perdeu com mais objetividade. Peraí, ele não era tão incrível assim. Porque quando a gente perde alguém, a gente coloca essa pessoa num pedestal, como se você tivesse perdido a pessoa mais incrível do mundo. Mas dentro da relação não era bem assim. Sim. E como você falou da dependência emocional, as pessoas falam muito que elas são dependentes emocionais. Ninguém é dependente emocional. Você está dependente emocional. É muito diferente. Porque quando você diz eu sou dependente emocional, significa que você não tem a capacidade de mudar. Quando você diz eu estou, significa que você está numa transição. Que você tem a possibilidade de se tornar o quê? Independente emocionalmente. Agora, por que a gente se torna dependente emocionalmente? Isso é um fator natural do casamento, porque a gente convive muito com a outra pessoa, então a gente vai se aproximando muito da outra pessoa, a gente vai ficando muito parecido com a outra pessoa, vai dependendo muito da outra pessoa. O problema é uma dependência patológica, esse é um termo informal, mas é uma dependência patológica que vem de uma crença de que dois se tornam um só. Então você passa a caracterizar a outra pessoa como uma metade sua. Só que o que acontece se esse casamento termina? Você vira uma metade pelo resto da vida. Porque você perdeu a sua outra metade. Então, nessa crença do amor romântico, duas pessoas se fundem. E aí o que acontece? Você abre mão da sua individualidade, dos seus planos e sonhos como pessoa. Porque quando a gente entra num relacionamento, são duas pessoas que tornam um terceiro elemento, que é o elemento casal. Mas você não deixou de existir, nem a outra pessoa. É importante a gente ter essa individualidade, porque somos nós. Quem é você sem a outra pessoa? Você ainda é você.
E ainda que essa pessoa não te deixasse porque ela te abandonou, ela pode, inclusive, falecer, né? Acontece muito o luto por viuvez mesmo, por morte. E como é que fica? A gente até falou desse exemplo que às vezes a pessoa morre também. Ela não suporta a dor, né? E ela também morre. Tem 2 fatores em comum que acontecem, por exemplo, num luto quando você perde, né, uma pessoa, um parceiro, por exemplo, e quando a outra pessoa termina com você. Tem 2 fatores em comum, que é ambos ficam com perguntas sem respostas. Então, independente se a pessoa foi embora por livre e espontânea vontade ou porque ela faleceu, você fica com muitas perguntas que você nunca vai ter respostas. Ou você fica com muitas coisas que você gostaria de ter dito, mas você não pode mais dizer. Porque a pessoa ou foi embora, outra pessoa já está seguindo a vida dela e não cabe mais você fazer isso. Então, o mais difícil num processo de luto é você entender que você vai ter que seguir em frente com uma porta meio aberta. Não existe um desfecho completo assim que você passa que você está passando por um luto. Esse é o mais difícil, porque a gente, ser humano, tem uma característica de querer deixar as coisas assim resolvidas, sem ter ali uma porta aberta ou uma ponta solta. Mas em qualquer término ou qualquer luto, sempre vai ter uma porta meio aberta. Isso é verdade. Eu acho que o mais importante é a gente procurar a gente ser inteiro e somar, né? Eu sou muito de somar, porque essa coisa que as pessoas falam, eu preciso da minha outra metade, estou buscando pela minha metade. As músicas, né? Metade da laranja. Metade da laranja. Significa que você não é inteiro. E aí você encontra a pessoa e fala, bom, encontrei minha metade. Caso essa metade vá embora, seja porque faleceu ou porque ela decidiu ir embora, então você volta a ser uma metade infeliz, né? E a gente deposita no outro a responsabilidade de nos fazer felizes. A gente não pode depositar essa responsabilidade na outra pessoa. Essa responsabilidade é nossa. Pode ser até um fardo para outra pessoa, né? Sentir isso, que sem ela você não é nada. Tem pessoa que aproveita dessa situação e tem pessoas que falam, olha, eu não quero esse peso para mim. Essa responsabilidade é sua. Eu posso somar, mas eu não posso ter essa função aqui, esse fardo e essa responsabilidade. Sim, eu acho que o homem faz o papel de homem e a mulher sente que ela está na companhia de um homem de verdade e o homem também que está na companhia de uma mulher de verdade. Mas caso essa mulher tenha que resolver, né, fazer as coisas e precisar, pode acontecer desse homem ficar doente, a gente não sabe o que pode acontecer. Então, a gente conhece, eu conheço de perto mulheres que, por exemplo, ela não sabe nem resolver as coisas assim de banco, nada, tudo depende do marido. E essa pessoa vai sofrer muito o dia que ela ficar sozinha, né? Isso parece besteira para algumas pessoas, mas não é. É aí que vem o desenvolvimento da dependência emocional. Vem nas pequenas tarefas. É justamente isso. Ela não está acostumada a ir no banco sozinha. Eu já peguei paciente minha que nunca foi no supermercado sozinha. Só o marido vai, sim. Eles tinham que ir junto, então ela nunca foi. Ou então sempre que ele, por exemplo, ou ela ia escolher uma roupa, mandava mensagem perguntando se tinha gostado. Não conseguia fazer pequenas tomadas de decisões sozinhos. Então quando eu atendo uma pessoa assim, eu falo, olha, a gente vai do início. Você vai começar a ir no supermercado sozinha. Essa semana o objetivo é ir no supermercado sozinha. Como é que você se sentiu? Tudo bem. Vamos agora ao shopping para você comprar uma roupa e não mandar mensagem para ninguém perguntando o que acha. Porque o que isso significa é que você perdeu o contato com o que você gosta. Você não sabe mais quem você é. E é interessante que num relacionamento longo, a gente perde um pouco da nossa identidade. No meu casamento aconteceu um pouco isso, porque eu terminei e eu achava que eu gostava de muitas coisas que na verdade não eram os meus gostos, era o gosto do casal. Sozinho eu não gostava de fazer nada daquilo. Não era o que eu queria. Então foi um processo de redescoberta. Eu vejo isso muito em casais que estão muito tempo juntos. Pode soar um pouco negativo, eu acho que isso é maravilhoso. É uma oportunidade da gente se redescobrir. E é uma oportunidade também da gente tomar consciência de que a gente já não é mais quem a gente achava que a gente fosse. A gente não é a mesma pessoa, porque a gente vai mudando ao longo dos anos. A gente tem essa impressão de que a gente deve ser a mesma pessoa para sempre. Isso significa que você estagnou no tempo, que você não evoluiu. Sim. É por isso que relacionamento longo é tão difícil, porque você não está casado com a mesma pessoa.
Essa pessoa vai sofrendo transformações e evoluções ao longo desse relacionamento. De vez em quando uma pessoa fica parada no tempo, ela ainda é a mesma, ela vem com aquela expressão de que você mudou. Eu ainda sou o mesmo, como se isso fosse algo grandioso, não é? Se depois de 10 anos você é o mesmo, você parou no tempo, parou de evoluir. É por isso que em relacionamento a gente tem que usar a comunicação para a gente reorientar as rotas, para a gente se reencontrar, porque a tendência natural é a gente ir cada um para um lado. Então a gente tem que reorientar essa rota. Isso é muito importante, porque as pessoas... E isso é o processo natural da vida. A gente muda a forma até como a gente gosta de se alimentar, os lugares que a gente escolhe para ir, né? A gente não faz as mesmas coisas que a gente fazia quando tinha 20, 30 anos, a gente vai mudando. E às vezes a pessoa ela não quer passar por esse processo de mudança, ela não quer evoluir. Porque evoluir também dói, né? Dói muito. Dói bastante. Dói muito. E aí quando uma pessoa no relacionamento evolui e você não, você sente que existe uma desconexão muito grande. E aí a gente entra naqueles casais que ela tem esperança de que ele mude. Mas aí o que ela quer dele é tão grande que não é uma mudança, é uma transformação. E ele não está querendo isso. Ele não está querendo nem mudar, imagina se transformar. A gente precisa se conhecer primeiro e depois conhecer o outro. Eu acho que a gente faz tanta coisa, estuda tanta coisa, mas menos a gente se conhece, né? Você sabe por que a gente está se conhecendo cada vez menos também? Eu estava pensando nisso, porque eu também sou culpado disso. A gente está com menos contato com a gente. Porque quando a gente está sozinho, a gente pega o celular. A gente está vendo alguma coisa. Então, a gente não tem tempo de reflexão. É justamente no tédio que a gente tem um tempo para refletir. E tem uma frase que eu gosto muito, que é do Blaise Pascal, que ele diz que o grande problema da humanidade está na incapacidade da pessoa de ficar sozinha num quarto escuro com o seu próprio pensamento. Então, a gente perdeu o contato com nós mesmos. Quando eu era mais novo, eu estava completamente perdido, né? Eu estava nessa busca de autoconhecimento e eu encontrei um quadro na casa dos meus pais que eles nem se lembravam. Quando eu abri o quadro, era um universo com uma mira no meio e estava escrito embaixo: onde me encontro, nunca estarei só. Olha só, que lindo. Me dá até arrepio. Muito bacana. Que é justamente isso. Você é completa por si só, você tem que se conhecer, tem que entrar em contato com você. Senão você fica vivendo para os outros o tempo inteiro. E aí você entra em relacionamentos completamente desequilibrados, onde, por exemplo, você se doa muito. E aí você não tem a reciprocidade que você espera da outra pessoa. E a gente tem que gostar da nossa companhia e se perguntar, será que a outra pessoa, eu gostaria de uma companhia como a minha? Porque às vezes você também é insuportável, né? A gente costuma terceirizar isso demais, dizer que a culpa é do outro e que a pessoa é difícil, mas normalmente a gente também é. Também é verdade. E eu sou um psicólogo muito realista. Então eu atendo mulheres que dizem pra mim assim: não venha me dizer pra ficar bem com a minha própria companhia, eu não quero. Eu tenho helicóptero, eu vou para hotel 5 estrelas, eu não vou sozinha. Eu falo, tudo bem. Então eu não vou te convencer de que você tem que se dar bem com a própria companhia, mas eu vou te ajudar a fazer melhores escolhas, porque as suas escolhas estão péssimas. E elas estão fazendo você ficar sozinha, que é justamente o que você não quer. Então, a gente tem que trabalhar em cima da realidade das pessoas também, que tem pessoas que não estão dispostas, né, a querer se autodesenvolver, a se conhecer melhor. E com tantos estímulos, né, as pessoas não ficam sozinhas. Não fica mais. A gente tem a percepção de que a gente está conectado o tempo inteiro. Só mandar uma mensagenzinha para uma pessoa que nem é tão conhecida assim, nas redes sociais. E aí você tem uma impressão de tribo. Mas na verdade, quando você está passando um perrengue, você não vai mandar uma mensagem para essa pessoa. Não, normalmente você sempre fala coisas positivas. Não. Até porque também a intolerância das pessoas, por conta dessa questão, né, delas não estar muito acostumadas a se conhecer ou se importar muito com o problema dos outros, elas não estão dispostas a te ouvir também. Não estão mais. Não tão. As pessoas estão cada vez mais egocêntricas, principalmente com rede social, né? Eu vivo num mundo de influenciador, então é muito egocentrado, é sobre mim, é sobre a câmera que me vê. Sim, é como as pessoas me enxergam, não é como exatamente eu sou, né? Como eu quero que as pessoas me enxerguem. Isso. É por isso que tá... É a performance, né? Exatamente. E é por isso que está tendo um aumento muito grande de pessoas narcisistas.
Porque essa nossa cultura está influenciando muito isso. Olha para mim, né? Eu quero ser adorado. Eu quero ser visto como grandioso, como grandiosa. Então, isso tudo influencia muito na formação de uma personalidade narcisista. Sim. Agora eu queria que você falasse a importância da terapia, né? Porque hoje pessoas como você que se especializaram nisso, até para resolver uma dor, porque quando você precisou, você não encontrou. E que bom que você não encontrou, porque agora você se tornou, né, alguém que ajuda a trazer solução. Mas tem gente muito resistente à terapia ainda, né, Thomas? Tem gente que acha que a terapia é para louco. E isso não é uma loucura, você viver a sua vida inteira em relacionamentos ruins ou sendo vítima, não sei nem se a palavra seria ser vítima, mas passando por situações como essa. É porque eu acredito que hoje em dia as pessoas associam a terapia à fraqueza, mas não só isso. O discurso é sempre, mas eu não tenho o que falar. Então é uma dificuldade que você tem de acessar o seu emocional, com certeza. É uma dificuldade que você tem. E também é uma percepção de que você não tem nada a ser melhorado. De que muita gente acha que terapia é para quem tem traumas. E, na verdade, a terapia é para quem tem traumas e para quem não tem traumas. Porque todo mundo tem problema na vida. O que a terapia faz? Ela acelera o processo. Ou seja, você consegue passar por esse problema muito mais rápido, caso você faça a terapia. Então, a gente vinha muito desse modelo da terapia para traumas. Hoje em dia, para mim, a terapia é um potencializador enorme. Quando eu vejo um cara bem-sucedido, eu penso, esse cara faz terapia. Geralmente ele faz. Por quê? Chega um problema na vida dele, esse cara quer resolver. Então ele vai para terapia para ele otimizar o tempo dele. Eu tenho um paciente assim, mega empresário, que vem, a sessão com esses caras duram 25 minutos comigo. De vez em quando acabou, era isso, eu queria resolver isso, tchau. Ele tá disposto, 25 minutos. Porque ele chega até mim com um problema, a gente lida aquilo, ele fala, não tinha pensado por essa ótica, vou fazer isso então. Bom, tá bom, a gente se vê semana que vem. Ou seja, você acelera o processo da pessoa, porque o que a terapia traz? Clareza. Esse é o mais importante. Para mim, o mais importante é trazer clareza para a pessoa que eu estou atendendo. É organizar o que está na cabeça dela, em caixinhas diferentes, ela ser capaz de olhar para aquilo à distância e falar, eu sei o que eu tenho que fazer aqui, aqui, aqui. Então vamos fazer terapia. Agora eu queria que você deixasse uma mensagem de esperança, aproveitasse para falar um pouco para quem ainda precisa sair, né, da dor e enfrentar aí os seus problemas emocionais. Eu acho que é um momento de reflexão. Estão avisando para a gente que já chegou ao final. Eu acho que você pode deixar essa mensagem para as pessoas que vai ajudar muito nessa tarde. De superação? De superação. Você tem capacidade de superar isso. Talvez você não acredite nisso, mas você tem. Se você já teve um outro relacionamento, olhe para trás. Por mais que esse possa ser mais doloroso, você foi capaz de superar lá atrás, você é capaz de superar hoje. Nunca subestime a sua capacidade de superar outra pessoa. Esse é o mais importante. Você tem isso dentro de você. Eu acho que é tudo que a gente precisa, saber primeiro o que aconteceu, por que chegou nessa situação, né, Thomas? E isso vai fazer com que, não só essa dor, porque às vezes a dor não é só a perda de alguém, mas perder um negócio, perder um familiar, um ente querido, né? Posso falar mais uma coisa? Pode. Quando eu voltei do Japão, eu não tinha mais nada. Eu não tinha fonte de renda porque eu abandonei a empresa que eu estava, eu queria voltar para psicologia. Meu irmão me ajudou, eu pedi 3 meses de ajuda, eu tinha mais 3 meses de reserva. Eu estava com as costas na parede e eu falei para mim assim, eu só tenho um caminho para ir, para frente. Não tem outro caminho. De vez em quando a gente está no chão, não tem outra opção a não ser levantar. Então, em certo ponto, a gente tem que parar de reclamar e agir. Porque, como eu sempre digo, atitude cura tudo. Verdade. Queria que você deixasse suas redes sociais, seus contatos, suas considerações finais. Só botar Tommy Talks, ou então bota só Tommy nas redes sociais, THOMY, que você vai me encontrar. Muito bem. Queria te agradecer, foi muito bom. Você deve voltar, ficou faltando muita coisa para a gente falar, né? É um tempo curto que a gente tem aqui para falar de assuntos tão profundos, mas eu tenho certeza que valeu muito a pena e isso vai transformar de verdade a vida de muita gente. Muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Volte outras vezes, viu? Obrigado.
Muito bem, chegamos ao final de mais um Conexão Social e eu quero agradecer mais uma vez ao Thomas por compartilhar tanto conhecimento, nos ajudar a entender melhor como superar os desafios dos relacionamentos. Foi um bate-papo enriquecedor que eu tenho certeza que transformou a vida de muitas pessoas aqui nessa tarde. Eu quero te convidar para seguir as nossas redes sociais, seguir o Thomas, seguir o programa Ressoar, me seguir também. E se você perdeu alguma parte ou quer rever essa conversa incrível, o programa fica disponível no canal do YouTube. Corre lá, assista quantas vezes você quiser, curta, compartilhe com quem você acredita que pode se beneficiar com esse conhecimento. Muito obrigada por sua companhia, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá!